Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 1º de maio, né? Vamos fazer a nossa revisão da última revisão para a prova aí de quarta-feira, né? A gente fez a última aula para dados não agrupados, né? E essa aula nós vamos fazer para dados agrupados, ok? Então vamos lá. Então, vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar o exercício 4.36, tá? É um exercício que eu solicitei para vocês fazerem, né? Determinar a amplitude total, a página 63, tá? Determinar a amplitude total, a amplitude dos 80% centrais para os dados da tabela 2.15, ok? Bom, o que a gente vai começar nesse exercício fazendo, então? A gente, antes de lá, é um exercício sobre milhas por galão, na verdade, tá? Então a gente vai começar lá do início do capítulo 3, tá? Lá do início do capítulo 3, ok? Lá do início do capítulo 3. E a primeira coisa, lá no início do capítulo 3 desse exercício do galão, né? A gente vai calcular média aritmética para dados agrupados. Então, eu estou indo lá para a página 30, seção 3.3, ok? Página 30, seção 3.3, para começar fazendo, né, esse problema passo a passo. Vou tirar aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho milhas por galão, eu tenho uma empresa, né? Vamos supor que seja uma empresa de transporte, né, de fretamento, turismo, né? De turismo. E eu tenho um universo, tá? De 25 ônibus, ok? Os mais diferentes tipos, das mais diferentes idades, nas mais diferentes condições, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que o exercício me dá, na verdade, não é o exercício que me dá, na verdade, é, é a contabilidade, né? É, a, é o setor lá de estatística, né? Não me dá o seguinte, olha, né? Aqui milhas por galão, eu me lembro que a gente mudou para quilômetros por litro, não foi isso? Então eu tenho aqui, quilômetros por litro, tá? Então eu tenho Sim. 25 veículos, tá? 25 veículos, e esses 25 veículos, eles me dão as seguintes informações, né? Eles me dão aí, eu sei que 3 veículos, 3 ônibus, né? Eles são os mais que gastam mais, entre 14 e 15,9 quilômetros por litro. Eu tenho ônibus menores, ônibus a diesel, mais eficientes, que gastam de 24 a 25,9. Eu dividi isso aqui, fui eu que fiz, né? Então, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui que eu vou colocar, isso aqui é a informação que eu recebo da contabilidade, do setor de estatística, está em verde. A partir daí, eu defino. Primeira coisa que eu defino, vou trabalhar com dados agrupados. Segunda coisa que eu defino é trabalhar com um número de classes, né? Definir por 6 classes, ok? Definir por 6 classes. Outra coisa que eu fiz aqui um somatório, porque eu peguei todos os veículos, né, o universo de veículos que a empresa tem, né? O universo de veículos que a empresa tem aqui, ó, é 25, tá? É 25. Ok, então
eu já tenho algumas informações. A primeira informação que eu quero, como estatístico, como administrador, para fazer uma análise estatística, é a média para dados agrupados, a média aritmética para dados agrupados. Bom, todo mundo vai ali na página 30 do livro, tá? Todo mundo vai para a página 30 do livro. Todo mundo indo para a página 30 do livro? Vou dar um minutinho, vou dar 10 segundinhos. Todo mundo consegue chegar na página 30? Sim. Tá. O que tem na página 30, Walter? Me ajuda aí. Média aritmética para dados agrupados. Quando Não os tem duas dados... fórmulas? Tem. A primeira fórmula é para a população. A segunda fórmula, o que é? Para a amostra. Ok? É o mesmo cálculo, só muda a nomenclatura, só muda ali o símbolo. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Só muda o símbolo. Né? O espaço, o passo a passo, é o mesmo. Então, olhando aqui para a fórmula, o que eu tenho? Eu vou lá fazer a fórmula 3.3, que é a mesma da fórmula 3.4, só que é para a população. Então, em vez de ser x barra, que é média amostral, é mi lá, é o símbolozinho, aquele uzinho grego, né? Que é a média populacional. E ali está somatório, e ali tem um parênteses, f vezes x dividido por n. A primeira pergunta que eu faço, o que é o n na fórmula? População? População. Qual é a população aqui? No exercício? Qual é a população no exercício? O que a gente está estudando? O que a gente está pesquisando? É o número de viagens? O número de viagens, né? Então, é o número de viagens. 25 viagens. Aqui errei, desculpe, não é 25 ônibus, tá? É 25 viagens, tá? Errei aqui. O número de ônibus pode ser 25 se for uma viagem para cada ônibus, né? Mas é 25 viagens, tá? Então, é esse o universo de viagens que a empresa fez de fretamento em uma semana, por exemplo. A empresa fretou 25 minivans, na verdade, melhor dizendo, melhor me explicando, né? Ela fretou 25 viagens, algumas com minivans, outras com ônibus a diesel, outras com outras com ônibus mais simples, maior, mais novo, mais velho, tá? Então, vou repetir. A empresa de transporte é uma empresa de fretamento de turismo. Vocês vão fazer um dado estatístico. Vocês pegaram um dado lá de uma semana qualquer da empresa e verificaram que a empresa fez 25 viagens. Depois, agruparam esses dados e dividiram em classes. Por exemplo, em quantas viagens se gastou de 18 a 19,9 km por litro? Quantas viagens se gastou de 18 a 19,9 por litro? Dez. Quantas? 10. Todo mundo concorda que é 10? Sim. Então, tá. Então, bom, então eu tenho isso aqui, eu tenho o número de viagens. Então, o que eu vou calcular agora? Eu vou calcular a média aritmética para dados agrupados. Média aritmética do quê? O que eu estou calculando? A média aritmética de quilômetros por litro para cada viagem, ok? Tem uns que gastam mais, tem uns que gastam menos. Então, eu vou calcular a média de quilômetros por litro nessa semana, ok? Então, o que eu vou fazer? Voltando para a fórmula lá 3.3 da página 30. Então, está ali o símbolo grego, né, o Uzinho aquele, somar N a gente já sabe, né? N
embaixo ali é 25, que é o número de viagem, N maiúsculo. Ali em cima, no numerador, tem o quê? Somatório, e aí tem um entre parênteses ali, F vezes X. O que é o F? O que é o F, pessoal? F significa o quê que a gente viu em aula? A F é frequência. frequência de cada classe. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai calcular é a frequência de cada classe. Então, puxa, qual é a frequência da primeira classe? Quantas viagens eu tenho? 3, Da segunda classe? 5, Da terceira classe? 10. E assim por diante, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui meu, meu mouse, que eu estou sem meu mouse. Só um pouquinho. Ok? Todo mundo acompanhando? Então vamos lá. Peguei o mouse aqui, estou colocando o mouse aqui, inserindo o mouse para ter esse acesso. Então, eu tenho que calcular a média aritmética para dados agrupados. É isso que eu tenho que fazer agora. Calcular a média aritmética para dados agrupados. Ok? Então, olhando para a fórmula 3.3, eu sei o seguinte. A frequência eu já tenho, aqui no verdinho, mas falta o quê? Falta o x ali, não tá? Não é f vezes x? Sim ou não? Não é f vezes x? Sim. É f vezes x. Puxa, mas como é que é esse tal de x? O x, ó, x é igual ao ponto médio. Então eu tenho que chegar lá no ponto médio, tá? Eu tenho que chegar no ponto médio. Então vamos lá. A frequência eu já tenho, tá aqui, ó. A frequência tá aqui. Tá? A frequência eu já tenho, tá no azul. Eu tam... e o ponto médio? Como é que eu cheguei no ponto médio? Eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular, ó, ponto médio nada mais é do que o seguinte, ó. Eu vou pegar esse aqui mais esse aqui e dividir por 2. Opa, aqui deu errado porque eu não coloquei entre parênteses. Pronto, ó. E agora eu vou fazer um copy e cola. Estão entendendo como é que eu cheguei ao ponto médio? Sim ou não? Só para ver se ficou claro, professor. É o valor final mais o valor inicial dividido por 2, isso? No caso, Exatamente. por isso ali. Exatamente isso. Aí eu vou ter esse azul aqui, que é o ponto médio. Agora, o que eu quero? Eu estou lá no numerador da página 4, na página 30, lá da fórmula 3.3. Eu quero a frequência F, tá? Frequência vezes o quê? O ponto médio. Eu tenho frequência já ou não? Sim ou não? Eu tenho a frequência? Tá aqui, ó. 3 na primeira classe, não dá? Não tem? Sim. Vezes ponto médio. Opa, achei o numerador aqui dessa classe. Ponto, copiei.
Entenderam? Puxa, mas eu vou voltar e olhar a fórmula lá, né? A fórmula ali não tem um M deitado ali? Não é o somatório, aquele M deitado? Somatório das frequências vezes os ponto médio. Então, puxa, eu vou fazer um somatório. Deu quanto? 473,5. Entenderam? O senhor fez ou não? Bom, agora é só fazer a razão, né? O que é a média? Média aritmética para dados agrupados? Média aritmética para dados agrupados nada mais é do que média aritmética. É igual a 473 dividido por 25. O que significa isso? Esse 18,95. Que em média é gasto Em cada viagem daquela semana, se gastou, em média, quantos quilômetros por litro? Quantos litros por quilômetro? Quantos quilômetros? Se fez, né? Cada veículo fez, em média, naquela semana, 18,95 quilômetros por litro. Entenderam ou não? Alguns fizeram mais, outros fizeram menos, mas, em média, cada veículo naquela semana teve um gasto de 18,95 quilômetros por litro. Entendido? Média aritmética para dados agrupados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Certo? Posso continuar? Vamos lá. Sim. Continua. Estou indo aqui devagarinho. Bom, média já vimos. Agora vamos continuando. Vamos lá. E agora vamos para mediana. Mediana para dados agrupados. Puxa, onde é que está mediana para dados agrupados? Está no final da página 31 e na página 32. Tem uma fórmula ali, a fórmula 3,7, né? Fórmula 3,7 da página 31 e 32. É uma fórmula complexa, tal, né? Vamos lá. Tudo bem? Podemos ir ou não? Sim ou não? Uhum. Vamos lá? Então vamos calcular a mediana. Calcular a mediana. Vamos lá. Tá aqui outra cor, né? Mediana. Tá numa cor aí. Tá no amarelo. Tá. Então eu tenho a mediana. Estou olhando lá para a fórmula 3,7. Todo mundo olhando para a fórmula 3,7. Tá? Ó. Aqui, ó. O que ela está lá? Aqui, quando for N minúsculo, é amostra. Quando for N maiúsculo, é população. Como a gente está trabalhando com população, eu vou colocar aqui N maiúsculo. Meu Deus. Opa, tudo bem aí? Algum problema? É que bocejou aí na aula.
Tá? Eu estou muito cansada, professor. Tá certo? Eu estava na Feriadão, estrada, cheguei há pouco. então tá. N Desculpa. dividido por 2, não, tranquilo. Menos FB dividido por FC. Esse FC é minúsculo aqui, eu estou arrumando a forma. FC. Minúsculo. Opa, é minúsculo. Também estou cansado. Estamos aqui. Vezes I. Ok. Então, o que é o BL? É o fronteira inferior que coloca lá na página 31, fui para a página 32, olhando lá. O que é o BL na mediana? Alguém me ajuda aí, Walter? O que está escrito no início da página 32? O que é o BL? Hein, Walter? É a fronteira inferior da classe que contém a mediana. Ana. Vamos lá. Ok. O que é o N maiúsculo? Nesse caso, é o tamanho da população. População. O que é o FB? É a frequência acumulada da classe anterior que contém a mediana. Não é isso? Olhando lá para a página 32. Copiando da página 32. O que é o Fzinho C? É um número de observações da classe que contém a mediana. E o I é a amplitude do intervalo da classe. Então vamos lá. Opa, já tenho aqui a forma. Qual é, filho? O que é mediana? Mediana é o quê? O que é mediana? Vamos lá. O que é a mediana, pessoal? Alguém me responde? É quando eu divido uma população ou uma amostra ao meio. Então, o Walter tirou 10 na prova. A Silvana tirou 8. A Rosânia tirou 7. A Júlia tirou 4. A Gabriele tirou 2. Quantos alunos fizeram a prova? Quantos alunos fizeram a prova? 5. Quem é que está no meio dessa história toda? Tá? Então, tu tem lá os que foram melhor, o Walter, a Silvana, depois a Gabriele, né? A Gabriele está no meio, ou seja, a mediana é um meio, é o que divide os inferiores, os 50% menores, os 50% maiores. Eu pergunto, quantas viagens nós temos aí nesse exemplo? 25. Onde é que está o meio? Que é até mais fácil, porque é número par. É o número 13. Né? 13, a 13ª viagem é o meio. Aí eu olhando ali para a frequência acumulada, olhando para cá, onde é que está? Na primeira classe, eu tenho 3 viagens. Na segunda classe, eu tenho 5 viagens. Se eu somar a primeira e a segunda classe, eu tenho 8 viagens. Na primeira classe, eu tenho 3 viagens. Na segunda classe, eu tenho 5 viagens. Na terceira classe, eu tenho 10 viagens. Se eu somar a primeira, a segunda e a terceira classe, eu tenho 18 viagens. Opa, está aqui um meio. Um meio de 25 não é 13? Um meio de 25 não é 13? Então, o meio está na terceira classe. Porque entre 5
entre 8 e 18 vai estar o 13. Entre 8 e 18 vai estar o 13. Então, o 13 está na terceira classe, que é a nossa mediana. Ok, nossa mediana está na terceira classe, já sabemos disso. Então, qual é a pergunta? Fronteira inferior da classe que contém a mediana. Opa, onde é que está a fronteira inferior? A gente já sabe. Que a fronteira inferior, vou tirar isso aqui, arrumar aqui. Tá legal. A gente já sabe, né? Que a classe que contém a mediana é a classe 3. É a classe, fazendo em amarelo, porque a gente está fazendo a mediana. Onde é que está a fronteira inferior? Não é 17,95? Sim ou não? Sim. Aí, pessoal. Então, vou arrumar aqui. Vamos lá. Então, aqui eu boto 17,95. Ótimo. Ele inferior da classe que contém a mediana. Tamanho da população a gente já tem, né? 25. Frequência acumulada da classe que contém a mediana. Qual é a frequência acumulada da. Qual é a classe que contém a mediana? É a classe 3. A gente já viu isso. Qual é a frequência acumulada da classe que contém a mediana? De 18. Depois, o que eu tenho? O F. Aqui, ó, errado aqui, um E minúsculo, né? Um Fzinho C. Número de observações da classe que contém a mediana. A classe que contém a mediana é a classe 3. O número de observações é 10. E, por último, a amplitude do intervalo de classe. Como é que eu calculo o intervalo de classe? É simples. Eu posso pegar aqui a fronteira de classe, de qualquer classe, no caso, vou pegar, para ficar mais correto, vou pegar a fronteira superior da classe 3 menos a fronteira inferior da classe 3. Então, como é que fica? Isso aqui, 19,95 menos 17,95. Tá? Opa, amplitude igual a 2. Peguei todos os valores, agora é só aplicar a fórmula. No meu caso aqui saiu direto, eu botei a fórmula, né? Eu vou passar isso aqui para vocês colocarem já direto, tá? Ó, uma fórmula bem complexa, né? Mas isso aí é só, vocês podem fazer um copy-cola aí que eu vou passar depois. E aí vocês já peguem uma fórmula, né? Mas eu poderia fazer de outro jeito, né? Mas, aqui, ó. Primeiro eu vou fazer N, ó. Primeiro sempre faço dentro do parênteses. Quanto é que é o N, pessoal? Olhando para lá, 25. Dividido por 2 dá 13,5. Né? Então seria 13,5. Aliás, 12,5. 12,5. 25 dividido por 2, 12,5. Aí 12,5 menos FB, menos 10. Ficaria 2,5. Aí eu teria que dividir pelo Fzinho C. Ficaria 2,5 dividido por 2. Aí o resultado desse aí eu multiplicaria. FC é 2,5 dividido por 10. Aí o resultado eu multiplicaria por I, né, que é a amplitude. Depois somaria com 17,95. Fazendo todos esses cálculos que eu fiz aqui, ó, a fórmula direto, tá? Deu a mediana para dados agrupados 18,6. Perguntas, dúvidas? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Bom, então continuamos. Então, já calculamos agora a mediana. Vamos para a moda. Moda para dados agrupados, que está na página 32 e página 33.
fazer um copia e cola aqui. Copiar. Colar. Para a gente apresentar passo a passo da moda. Aqui não vou botar em amarelo. Vermelho aqui. E essa aqui vai ser a moda. Moda. A fórmula da moda é diferente. Estou olhando lá na página 3, no final da página 32, fórmula 3.8. Está ali a fórmula da moda, né? Diferente aqui, ó, mais D1 minúscula, D1 dividido, D1 dividido, botando a fórmula aqui, D1 mais D2, fechando a fórmula aqui, tudo isso dividido por todo mundo viu a fórmula ali ou não? Sim ou não? D1 dividido por D1. Ah, não, tem mais um BL mais D1 dividido por D1. D1 mais D2, aqui em vez de se dividir, desculpe, é vezes. Ok, a fórmula está aí. Agora é só olhar, virei a página, fui para a página 33. Então vamos lá. O que diz a página 33? Estou lendo o enunciado lá em cima. O que é o BL? É a fronteira inferior da classe que contém a moda. N. N continua sendo o tamanho da população, mas que nem precisa do N, né? O D1zinho. O que é um D1zinho? É a diferença entre a frequência da classe que contém a moda e a classe anterior. O que é o D2zinho ali? O D2 não é uma banda de rock, né? Não é uma banda de rap, desculpe. D2 nada mais é do que... Na verdade não é uma banda, né? O D2 é um cara, não é isso? Alguém sabe, Walter? Um cantor. Um cantor de rap, né? É. O cara é bom ainda, senão eu gosto disso, cara. A diferença entre a frequência da classe que contém a moda e a classe seguinte. Professor, Aqui. Professor, dá para trocar esse vermelho aí? Tirar esse vermelho que não dá para enxergar nada. Com muito boa vontade vou trocar vermelho. Vermelho realmente não dá certo na minha vida. Nada. Não simpatizo, me dói os olhos. Mas tudo bem, cada um, cada um. Vou botar um vermelhinho bem mais, quase um rosinho. Melhorou? Ainda está forte, né? Então, um pouquinho mais fraco. Ok. Tá, agora eu acho que ficou melhor, né? Resposta. Ficou? Sim. Então tá. Então, o que eu tenho? Bom, vamos lá. BL. O que é a moda? A moda é aquela classe, é aquele número mais frequente, não é isso? Moda é isso, né? É o número mais frequente. Todo mundo entendendo ou não? Então vamos lá.
Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que achar é a fronteira inferior da classe que contém a moda. Qual é a classe que contém a moda aqui? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou quinta? Qual é a classe que tem o maior número de viagens? E a sexta? Terceira, né? Que contém maior número de viagens. 10. Tá? Terceira. Sendo que, qual é a fronteira inferior dessa classe? Então, essa aqui, 17,95. Fronteira inferior da classe que contém a moda. Né? A classe que contém a moda é a terceira. A fronteira inferior da classe que contém a moda é 17,95. Todo mundo olhando? Sim ou não? Sim. Bom, continuando. O próximo passo é a diferença entre a frequência da classe que contém a moda. A frequência da classe que contém a moda é 10. E a frequência da classe anterior. Qual é a frequência da classe anterior? Qual é a classe anterior? É a classe 2. Não é isso? Isso. Então fica 10 menos 5. 5. Ok? D2. O que é o D2? É a diferença entre a frequência da classe que contém a moda e a classe seguinte. Como é que fica, então? Fica 22 menos 18. Fica 4. Entendido ou não? Não, não entendi só. Dá para repetir aí, por favor? Então vamos lá. Então vamos lá. A classe que contém a moda é 10, não é isso? Ok? Aqui a gente chegou 10 menos 5 vai dar 5. Agora a próxima é o D2. Diferença entre a frequência da classe que contém a moda e a classe seguinte. Olha, o que eu tenho aqui? Ó? A classe que contém a moda é 10. A classe seguinte é 4. 10 menos 4 vai ser igual a 6. 6. Então, isso aqui vai ser igual a 6. Opa! E a amplitude é simplesmente pegando como? Peguei a classe aqui, ó. Amplitude, ó. Nada mais é igual a 2, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Vai ser igual ó, a esse aqui, a fronteira de classe, menos esse aqui. Não deu 2? Sim. Todo mundo entendeu ou não? Então agora eu vou calcular a moda. Bom, como é que eu vou chegar a essa fórmula da moda? Posso fazer em vez de fazer uma fórmula complexa, como eu fiz ali para o mediano, eu vou fazer um passo a passo para vocês. Então, estou olhando lá para a fórmula da página 33. A primeira coisa que eu faço é o D1. O D1 é igual a quanto? 5. Tá? E eu vou dividir por D1 mais D2. Vai ser 5 dividido por quanto? Passo 1. 5 Pela amplitude. dividido por 11. Não, estou lá primeiro, lá dentro ainda, ó, dentro do parênteses. É D1, que é 5, mais 5, dividido por 5 mais 6. Por 5 mais 6, ok? Então vamos lá. Então, estou aqui, eu vou dividir 5 por 11. Todo mundo viu aqui?
Tudo certo? Tá ok ou não? Ah, só pode repetir aí, por É a favor. fórmula. Ricardo, é a Fala, fórmula 3.8, né? É a fórmula 3.8, exatamente Tá, isso. Estou beleza. fazendo dentro do parênteses. Por enquanto, eu estou fazendo dentro do parênteses. Tá? Então, tá lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo D1 dividido por D1 mais D2. O D1 é 5. O D2 é 6. Então, estou 5 dividido por 11, que vai dar esse resultado aqui. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Então, o Nossa, eu segundo não entendi. passo. Que é Da onde tirou 11? 5, ó. Olha para a fórmula lá. Lá embaixo no denominador. Não é D1 mais D2? Sim. Ah, tá. Tá, 5 entendi. mais 6 dá quanto? 11. Tá, entendi. Então, 5 dividido por 6 vai dar 0,4. Então, já resolvi dentro do parênteses. Agora, o próximo passo é multiplicar. O passo 2. Eu vou pegar esse resultado e multiplicar pela amplitude. Qual é a amplitude? 2. Tudo bem ou não? E agora vou para o passo 3. Qual é o passo 3? É pegar esse resultado e somar, olhando para a fórmula. Estou só olhando para a fórmula. Somar a fronteira inferior da classe que contém a moda. Está respondido. Está aqui. Tá? Opa. Passo 3 é igual a esse aqui, mais 17,95. Só quero diminuir o número de casas. Por 18,86. Eu vou arrumar aqui. Isso aqui não é o resultado. Isso aqui eu passo. Então, a moda, cortar. Vou lá. A moda é isso aqui. Entendido o resultado da moda ou não? Sim ou não? Sim. Posso continuar? Vou continuar, tá? Então, o próximo passo agora é calcular a tal dos quartis, decis, percentis. Ah, professor, e aí? Aí nós estamos já na página quartis, decis e percentis para dado agrupado. Vai ser página 34, tá? Seção 3.11, tá? Então, aqui fala, ó, calcular o primeiro, vou apagar isso aqui, já não tem mais o rosinho. De branco de novo. Vamos calcular o primeiro quartil, está em azul aqui, primeiro quartil. Puxa, quartil, estou lá na fórmula 3.12, não é? Quartil? Da página 34. Todo mundo acompanhando aí? Sim. Sim. Tá. O que está escrito ali? BL mais N dividido. Como aqui não? Aqui é população, né? Tamanho da população. A gente disse que era população, vamos dizer que é população. Então, tá. Olha, fronteira inferior da classe que contém o primeiro quartil, tamanho da população, frequência da classe anterior que contém o primeiro quartil, e mais que está ali, ó, é o FB, né? FC aqui, que é o F minúsculo, tá errado.
classe anterior, número de observações da classe que contém amplitude. Ok, vamos lá. Tudo bem? Peguei a fórmula, ok? Da página 3. Da página 34, a fórmula 3.12. O que é quartil, pessoal? Se mediano eu divido por meio, quartil eu divido por quanto? 4. Por 4. Tá? 24 dividido por 4 vai dar quanto? 24 dividido por 4 dá quanto? Se fosse 24 viagens. Eu divido o primeiro quartil ficaria 6 viagens, o segundo quartil mais 6, o terceiro quartil mais 6 e o quarto quartil mais 6. Ficaria 24. Aqui é 25. Tá? Então vai dar um número quebrado, vai dar algo em torno aí de 4. Desculpe. 6,25. Entendem o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Sim. Então, tá. Então, se eu dividisse em 4 partes, 25 viagens, daria 6,25 para cada parte, porque eu estou fazendo quartil. Então, tá. A fronteira inferior da classe que contém o primeiro quartil. O número é 6,25. Eu pergunto, 6,25 está na primeira classe, está na segunda, na terceira ou na quarta? Olhem para cá. Para essa coluna aqui. Da frequência acumulada. Está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta classe? A primeira classe tem quantas? Tem quantos? 3. A segunda classe tem 5. 3 mais 8. 3 mais 5, desculpe. 8. Opa, o que eu falei? Primeiro quartil está 6,25. Não é isso? Moral da história, 6,25 está na segunda classe. Todo mundo entende por que está na segunda classe? Porque ele está mais próximo da segunda do que da primeira. Na verdade, não está na primeira, né? Eu estou calculando a frequência acumulada aqui, ó. A primeira tem 3. Na segunda eu tenho a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava viagem. Na terceira classe eu tenho a nona, a décima, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª, a 15ª, a 16ª, 17ª e 18ª viagem, assim por diante. Então, a viagem, que não existe, na verdade, 6,25 estaria onde? Na segunda classe, porque a primeira só tem 3. Se eu somar 3 mais 5 é 8. Opa, 8 é maior que 6,5. Então, eu estou na segunda classe. Então, vamos lá. Qual é a fronteira inferior da classe que contém o primeiro quartil? E aí, pessoal? Então, essa aqui. Esse marrom aqui. 15,95. Tá bem ou não? Entendido? Qual é o tamanho da população? 25. Ok? Qual é a frequência acumulada da classe que contém o primeiro quartil? Frequência acumulada da classe que contém o primeiro quartil? 8. 8. Aliás, aqui tem um erro. Frequência acumulada da classe anterior, né? Que contém o primeiro quartil? É 3, não é isso? Eu errei aqui na hora de ler. Não é 3? A frequência da classe anterior que contém o primeiro quartil? 3. Número de observações da classe que contém o primeiro quartil? 5. E amplitude de intervalo?
a gente já calculou anterior, é igual a 2. Opa! Agora é só pegar e olhar para fora. Primeiro passo, fazer passo a passo para ficar mais fácil. Passo 1. Olhando para fora, tá? Olhando para a forma. Passo 1. Vamos lá. Olhando aqui para a forma, olhando para a forma, primeiro que eu vou fazer é n dividido por 4. Quanto é que é n? Hein? 25. Quanto é que é o n? Então fica 25 dividido por 4. 6,25. Segundo passo, passo 2. Passo 2. Vou olhar para a fórmula de novo. Vou olhar para o que a primeira coisa que eu tenho que fazer, as coisas dentro do parênteses. Opa, o que tem dentro do parênteses aqui agora? Eu vou ter que dividir esses, eu vou ter que subtrair esses 6,25 menos o quê? FB, não é isso? Então fica igual a esse aqui. Eu faço 1 dividido menos FB. Fronteira. Opa. Pega esse aqui, menos esse aqui. Tudo bem? Passo 2 está resolvido. Olhando ainda dentro do parênteses. O que eu vou fazer? O passo 3 agora. Vou para o denominador. Passo 3. Vou pegar esse resultado aqui, de cima, né? E vou dividir pelo quê? Vou dividir pelo Fzinho C, o número de observações da classe que contém o primeiro artigo. Pá, fechou. 0,65. Opa, resolvi tudo que estava dentro do parênteses. Vou para o passo 4. Passo 4. Como é que é o passo 4? Vai ser igual a esse resultado vezes o intervalo de classe, vezes 2. 1,3. E aí vamos para o último passo. O passo 5. Como é que fica o passo 5? Fica aí esse resultado. Mais o BL grande. O que é o BL grande? 15,95. Ó, fechou. Deu direitinho. 17,25. Entenderam ou não? O professor fez passo a passo. Sim ou não? Querem que eu faça mais um ou não? Querem Pode que eu fazer. faça o decil? Fazer o decil, então. Decil aqui. Ó, tá aqui, tá em cinza. Vou apagar tudo isso. Vou fazer o decil. Então tá, olha ali. A forma do decil está aqui, ó. BL, a única coisa que, como eu estou usando população, em vez de ser o L minúsculo, vai ser o N maiúsculo. O resto é tudo igual. E aqui é o FB, aqui é o Fzinho C. Essa é a fórmula decil. A diferença básica de decil, em vez de dividir por 4, eu vou dividir por 10. Basicamente isso. Tá? E aqui, com N maiúsculo, o tamanho da popular. Da população. Não muda nada. Tá? Só uma questão de. Então vamos lá. Então estou dividindo por 10. Quantas viagens eu tenho?
Qual é o total de 25. viagens aí que eu pesquisei? 25. Qual é o total de viagens que eu pesquisei? 25. 25. 5. 25 eu vou dividir por 10. Fica quanto? Quantas viagens para cada decil? 2,5. 25 dividido por 10 vai dar 2,5. Ok? Tá? Então, puxa. A classe que contém o primeiro decil está onde? É a primeira. Esse 2,5 está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta? 2,5 é maior ou menor que 3? Menor? Opa, já descobri aqui então. Está na primeira Classe. classe. Tá aqui. Tá? Então, qual é a fronteira inferior da classe que contém o primeiro decil? Aqui, ó. É o 13,90 e 13,95. Ok? Tá, já está aqui. Depois, qual é o tamanho da população? 25. Qual é a frequência acumulada da classe que contém o primeiro decil? Se é a primeira classe, quanto é que é? 3, 3. né? Amplitude. Qual é o número de observações da classe que contém o primeiro decil? 3, 3. né? E o número de amplitude do intervalo de classe é 2. Vamos fazer o passo a passo de novo, para ver se dá 13,62. Vamos fazer o passo a passo. Porque aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro passo, qual é? É esse aqui. Né? Estou olhando lá para a fórmula. Tá? Olhando lá para a fórmula 3,13. Primeiro passo é 3n dividido. É o primeiro decil que a gente está fazendo? É o primeiro decil? É o primeiro decil. Então fica n dividido por 10, não é o terceiro. Então fica n é 25. 25 dividido por 10 dá quanto? E aí, pessoal? 2,5. 2,5. Então estou olhando lá. Primeiro passo vai ser igual ao n dividido pelo 10, porque é o primeiro decil. Se fosse o segundo decil, seria 2n dividido por 10. Se fosse o terceiro decil, seria 3n dividido por 10. Se fosse o quarto decil, 4n dividido por 10. E assim sucessivamente. Como é o primeiro, ficou 2,5. Opa, já fiz uma parte ali da resposta. Passo 1 está feito. O segundo passo é pegar esse resultado e subtrair de FB, F maiúsculo B, a frequência acumulada da classe anterior que contém o primeiro decil. Aqui eu errei, tá? Como o primeiro decil está na classe na classe 1, a frequência acumulada aqui é 0. Né? De novo. Isso aqui é 0. Aqui, ó. Frequência acumulada da classe anterior que contém o primeiro decil. Se o primeiro decil está na primeira classe anterior não tem viagem nenhuma. Então, olha aqui, ó, vai ser o passo 2, vou repetir, vai olhando para a fórmula 3,13, vai ser o resultado aqui, 2,5, tá? Que a gente vai obter. Então, é igual a 2,5 menos o FB maiúsculo, que é a frequência acumulada da classe que contém o primeiro decil, que é 0. Vai dar igual a 2,5. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Bom, já resolvi então aqui o numerador lá do parênteses. Agora eu vou pegar esse resultado e dividir pelo denominador. O que é o denominador?
É o Fzinho C. O que é o Fzinho C? É aqui, ó, né? É o número de observações da classe que contém o primeiro decil, que é 3. Opa, dividir aqui, ficou 0, faço 3, onde está, né? Dividir, então, G21, o que é o G21? Não, dividir aqui. Tudo. Opa, o que eu fiz? Então, de novo, passo 1 aqui. N dividido por 10, 25 dividido por 10, 2,5. Passo 2. 25 dividido por 10, 2,5 menos 0. Fica 2,5. Passo 3 é 25, 2,5 menos, então, igual a esse aqui, menos a frequência número de observações. Vou fazer tudo de novo, o professor está cansando. Vamos de novo. Então, passo 1. Passo 1 é N dividido por 10. Fica 25 dividido por 10, 2,5. 2,5. Segundo passo, 2,5, 2,5. Segundo passo é 2,5 menos FB maiúsculo. Aqui que está meio confundindo. Esse F maiúsculo aqui está me tirando a atenção. Então tá, 2,5. 2,5 menos 0, 2,5. Passo 2,5. 3 agora. Tá, agora eu vou pegar esse resultado e vou dividir pelo F, por Fzinho C, minúsculo, que é o 3. 3. Fechou, tá certinho. Diminuir o número de casas. Está muito confuso. Okay. 0,83. Agora eu vou pegar esse resultado, que é o resultado do parênteses, e vou multiplicar pela amplitude. 2. Ficou 1,67. Arredondando. Puxa, e agora falta só esse resultado mais o BL grande ali, ó, mais o BL, que é o primeiro lá, né? 13,90 e... Agora entrou um negócio aqui. Mais 13,95. 13,95. Fechou. 15,62. Ou seja, o primeiro decil, né, é 15,62. Tá claro isso? O que significa primeiro decil, primeiro quartil? Significa ali, ó, primeiro quartil, né, quando tu termina o primeiro quartil, tu tem o veículo gastando em torno de 17,25 litros, 25 km por litro. Primeiro decil, 15,62 km por litro. E aí eu posso fazer também por centil, posso fazer no segundo quartil, por segundo, terceiro, quarto decil, quinto decil, assim por diante. Entendido ou não? Sim. Bom, continuamos agora. Então, agora encerramos o capítulo 13 e vamos para o capítulo 4. No capítulo 4 eu tenho as medidas de variabilidade. Então, a primeira grande medida de variabilidade é a amplitude. Amplitude, né? Amplitude total para dados agrupados. Como é que eu calculo a amplitude total para dados agrupados? Vamos lá. Amplitude total, eu estou na página 46, né? Amplitude total para dados agrupados. Então, ali tem uma fórmula ali, ó, muito fácil. Na verdade, a amplitude total para dados agrupados é... Se eu acho aqui, ó. Aqui. Amplitude total para dados agrupados. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 25,5
95, eu vou pegar a última fronteira e vou subtrair da primeira fronteira. Ó. Estão olhando? Todo mundo está observando? E aí fica 25,95 menos 13,95 fica igual a 12. Está entendido? Como eu calculo a amplitude total para dados agrupados? Sim ou não? Sim. Bom, agora eu vou calcular a amplitude modificada para dados agrupados. Eu quero calcular, está aqui em roxo, a amplitude dos 80% centrais. Quando eu digo amplitude modificada, amplitude dos 80% centrais, eu estou dizendo o seguinte, eu estou tirando os 10% mais baixos e estou tirando os 10% mais altos. Aí tem uma fórmula para calcular essa amplitude modificada dos 80% centrais, eu vou usar a fórmula dos percentis. Vou usar a fórmula dos percentis. Onde é que está essa fórmula dos percentis? Está lá no capítulo 3. Aonde, professor? Está lá no capítulo 3 e a fórmula está lá. Está na página 34, fórmula 3.14. 3.14. Então, vou lá na página 34, fórmula 3.14. Puxa, vamos lá. Como é que é essa fórmula aqui? Muito parecido com o que a gente está vendo. Ó. Fronteira inferior da classe que contém aqui, né? Vamos ter que mudar, porque a gente está usando população, não amostra, tamanho da população. Vou mudar tudo de novo. Tamanho da população, frequência acumulada aqui, né? Número de observações da classe que contém a posição, e assim por diante. E amplitude. Vamos lá. Puxa! Como é que eu vou calcular a amplitude dos 80% centrais? Eu estou tirando os 10% mais altos e os 10% mais baixos. Estou tirando os 10% mais altos e os 10% mais altos. Então, eu preciso achar as posições. Se fosse os 50% centrais, eu acharia a posição 25 e 75. Mas eu estou tirando os 10% mais alto e os 10% mais baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a posição 10 e a posição 90 para achar os 80% centrais. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a posição 90. Olhando lá para a fórmula 3.14. Então, em vez da fórmula 3.14, está P70. Eu não vou calcular para P70, eu vou calcular para P90. O que vai mudar em relação, então, à fórmula 3.14? Em vez de ser 70N dividido por 100, vai ser 90N dividido por 100. Todo mundo enxerga isso? Walter. Sim. Está claro o que o professor falou? Sim ou não? Então vamos lá. Tem que calcular a posição 90. Vou lá. A primeira coisa é a fronteira inferior da classe que contém a posição 90. Puxa, posição 90, professor. Vamos lá. Se eu dividir por 10, 25 por 10, vai dar quanto? 2,5. 2,5. Então, a posição 90, né, vai ser 22,5. É a penúltima, né? A última é 25, a penúltima é 22,5,
a antepenúltima é 20, assim por diante. Opa! 22,5. Onde é que está esse número de viagem de 22,5? Vamos olhar. Está na primeira classe? Ó, vamos olhar aqui pela frequência acumulada. Está na primeira classe? Não, né? Está na segunda classe? Também não. Está na terceira classe? Também não. Está na quarta classe? Também não. Não, opa, está na quinta classe. Está aqui, ó. Está na quinta classe. É aqui que está esse bendito posição número 90. Achei a classe. Mais difícil eu achei. E agora? Qual é a fronteira inferior que contém a posição 90? Aqui, ó. 21,90 e... Sim. Entenderam ou não? Sim. Tamanho da população. Isso está fácil. 25, né? Já vimos várias vezes. Frequência acumulada da classe anterior. Frequência acumulada da classe anterior que contém a posição 90. Opa, onde é que está isso aqui? Estou botando em marrom aqui. Então é isso? 22. Tá? Depois, Fzinho C. Número de observações da classe que contém a posição 90. Opa, onde é que está isso aqui? Estou botando em marrom. 2. 2. Amplitude, já vimos, é igual a 2. Agora é só calcular. Uma barbada, agora é só calcular. Então vamos fazer o passo a passo. Passo a passo. Eu vou lá, olho para a fórmula e primeira coisa. 90 vezes 25 dividido por 100. Estou olhando lá para a fórmula. Todo mundo está olhando? Primeira coisa que eu vou fazer. 90. Então, eu estou na posição 90 vezes 25. 90 vezes, vou botar igual, senão não sai fórmula nenhuma. 90 vezes 25. Passo 1 está feito. Agora eu passo 2. Vai ser esse aqui, dividido por 100. Tudo bem até aqui? Passo 3. Olhando para fora. Vai ser igual a esse aqui, menos FB. O que é o tal do FB, esse aí? FB é o 22. Olhando para fora. Passo 4. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse resultado de cima e dividir por FC. FC, 2. Passo 5. Qual é o passo 5? Vou pegar o resultado de cima e multiplicar pela amplitude. A amplitude é 2. Passo 6. Vou pegar esse resultado aqui e somar com a fronteira inferior da classe que contém a posição. Fechou o resultado ou não? Sim ou não? Fechou, não? Agora temos que achar a posição 10. Temos que achar a posição 10. Vamos lá. Vamos fazer o passo a passo para a posição 10. Então, puxa, posição 10. Vamos lá. Essa posição 10, professor, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai mudar a forma. Se eu percentil 10, eu não vou botar 90N dividido por 100. Eu vou botar 10N dividido por 100. Então, vamos lá. Puxa, eu tenho 25.
eu estou dividindo, né, por 10 nesse caso aqui. Né? Eu quero achar a posição 10. Né? Eu sei que dividindo por 10, né, eu vou ter 2,5, primeiro número, depois 5, depois 7,5, depois 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25. Opa, mas eu quero achar o primeiro. Então, o primeiro é 2,5. Opa, 2,5. Onde é que está 2,5 viagens? Está na primeira Classe. classe. Opa, tá na primeira classe. Achando isso é uma barbada, porque agora é só passo a passo. Fronteira inferior da classe que contém a posição 10. Qual é? Enxerga aqui, ó. 13,95. Tamanho da população. Repete. 25. Frequência anterior da classe que contém a posição 10. Opa, anterior, existe alguma coisa anterior à classe 1? É 0. É 0. Tá? Aqui é minúsculo, né? Número de observações da classe que contém a posição 1. Da classe que contém ali a posição 10. Número de observações. 3. Opa. Tá pegando, tá pegando. Parabéns, parabéns mesmo. Estou feliz que está pegando. Opa, e a amplitude é 2, né? Todo mundo já sabe que a amplitude é 2. Bom, vamos lá, calcular. Primeiro passo, qual é? Ó, não é 90 vezes 25, agora a posição é 10. Então, vai ser 10 vezes 25. 25. Depois, segundo passo, olhando para a fórmula, tá? Vai ser 25 dividido por... Ó, tô olhando para a fórmula aqui, ó. Tá vendo a fórmula aqui? 25 dividido por... Por 100. 100. Tá? Aliás, 250, desculpa. 250 dividido por 100. 2,5. Passo 3. Vou pegar 2,5 menos 0. 2,5. Depois, vou pegar esse 2,5, tá? E dividir por 3. Dividir por 3, tá? Vou pegar 0,83. Depois, vou pegar esse 0,83 e multiplicar pela amplitude, que é 2. 0,83 vezes 2, 167. E, por fim, vou somar esse 167 com 13,95. Opa! Cheguei à posição 10, 15,62. E agora, professor, como é que eu faço a amplitude? Depois de tudo isso, agora eu vou chegar ao resultado. Vai ser igual à posição 90 menos a posição 10. Pronto. Achei a amplitude dos 80% sempre. Mais. Ufa, vamos lá, estamos indo. Passo a passo, estamos indo. Estamos revisando aí quase 10 aulas aí, ou quase, 2 aulas de revisão, fora o que a gente já teve de revisão, tudo isso que a gente fez, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, agora o próximo passo é calcular, estou no capítulo 4, tá? É calcular o quê? É calcular o desvio médio para dados agrupados. Vamos lá na página 47, né? Tem duas fórmulas que são idênticas. A única diferença é que uma fórmula é para a população e outra fórmula é para a amostra. Então, na página 47, fórmulas 4.5 e 4.6. Ok?
eu acho aqui. 36, tá, vamos lá. Eu acho que para facilitar aqui, você já tem um pronto. Tá, aqui. Mas esse aqui é desvio médio para dados agrupados. Para dados agrupados. Então, esse outro aqui. Um pouquinho. Vou achar, senão vou fazer passo a passo. Aqui, achei. Na verdade, não é milhas por galão, né? É quilômetros, a gente vê, né? Por litro. O resto tá tudo igual. Então, vamos lá, vou limpar isso aqui, tá muito sujo, né? Vamos lá. Estou olhando lá para a fórmula 4.5, a fórmula do desvio médio para a população, para a amostra, 4.5 é 4.6, que é para 4.5 é para a população e 4.6 é para a amostra. Opa, é uma fórmula bem difícil, bem complicada, mas que a gente vai destrinchar passo a passo. Então vamos lá. Primeiro passo qual é, professor? Não, o primeiro passo é o seguinte. O primeiro passo é olhar a fórmula 4.5. O que tem na fórmula? Tem um monte de símbolos, né? Tem a média populacional, tem X, tem N, que a gente sabe que é 25, tem somatório, assim por diante. Vamos resolver passo a passo essa fórmula. Então, o primeiro passo dessa fórmula, a gente vai olhar lá dentro do parênteses, lá, né? Tem o x menos mi, né? Menos o uzinho. Né? O x, que é o elemento, menos a média para dados agrupados. A gente já calculou a média lá atrás, você lembra? A gente já calculou a média lá atrás para dados agrupados, foi a primeira coisa que a gente fez lá. Ah, professor, não me lembro. Vai lá, volta ali no início da aula, está ali média para dados agrupados, que deu 18,95. Então, a primeira coisa é pegar, ó, primeira coisa é pegar o ponto médio, que o x é o ponto médio, menos o quê? Menos a média para dados agrupados. Então, fica 14,95, estou calculando aqui. Ponto médio a gente já calculou, também no exercício anterior, tá? Ponto médio nada mais é do que a fronteira de classe superior mais a fronteira de classe inferior dividido por 2. Fizemos isso antes. Então, estou olhando para a fórmula 4.5 e eu sei que o primeiro passo é aqui, ó. Vou até mudar aqui para ficar mais claro. O que eu tenho que calcular? X menos, para ficar mais claro para vocês, x menos o, todo mundo está observando a fórmula? Mi. Ok? É a primeira coisa que eu vou fazer. É isso aqui. X menos mi. Olhando para a fórmula 4.5 da página 47. Então, x menos mi. Poxa, o que é o x? É o ponto médio. Está aqui o x. A gente já calculou anteriormente. O que é a média? A média a gente também já calculou, está aqui, ó, 18,95. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse aqui menos a média.
Ah, professor, mas eu tenho que fixar a média para dar o copia e cola nos outros. Vou botar o cifrãozinho antes da letra, sempre. É essa a regra, cifrãozinho antes da letra. Pronto. Agora eu posso simplesmente fazer um copy e um cola. Ok? Tudo bem? Entenderam ou não? Sim. Segundo passo. Puxa, estou olhando para a fórmula ali, né? Estou olhando para a fórmula. A fórmula me diz o seguinte, não é parêntese aquilo ali é módulo, né? Eu tenho que transformar todos esses valores em positivo. Eu tenho que transformar todos esses valores em positivo. Como é que eu faço se eu tenho menos 4, menos 2? Todo valor que tiver negativo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar por menos 1. Opa, ficou positivo. Esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Copia e cola, copiar, colar. Os positivos já estão positivos, zero, esses aí eu não preciso nem mudar. Opa, já achei em módulo. Aí vou de novo para a fórmula. Olha lá a fórmula 4.5. Ih, rapaz, eu tenho que multiplicar todo esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui, ó, que a gente obteve, a coluna aí, eu tenho que multiplicar vezes a frequência. Não é isso que a gente tem que multiplicar? Então, vamos lá, vamos fazer isso, ó. Fazendo a próxima coluna, né? Então, Fzinho, que é a frequência, vezes o resultado da coluna anterior. O que é o F? F é a frequência. Onde é que está? Aqui é o F, ó. Frequência, aqui. O resultado da coluna anterior está aqui. Opa, o que eu vou fazer? Vou fazer, então, igual a esse aqui, vezes esse aqui, 12. Agora é só fazer um copia e cola para todos. Copiar, colar. Puxa, fiz F vezes X menos Y. Vou lá olhar para a fórmula de novo. Opa, estou olhando para a fórmula 4.5 da página 47. Eu tenho ali um M deitado, eu tenho que multiplicar, eu tenho um somatório ali no numerador. Para aí, vou fazer um autossoma aqui, então, né? Ele está me pedindo um somatório. Deu 44. Entendeu? Sim ou não? Sim. Opa, e agora? Agora ficou fácil, né? O desvio médio desse exercício é igual ao quê? É igual a esse resultado, esse somatório, dividido por N maiúsculo. O que é o N maiúsculo? 25. Fechou. Tá? Nós temos aí o desvio médio de 1,76 para mais ou para menos. Tudo bem? Entenderam? Sim. E agora, professor? Puxa, ainda falta a variância e o desvio padrão para a gente encerrar. Puxa, vou lá para a página 48. 48 me dá a variância e o desvio padrão. Na verdade, eu só preciso calcular a variância, porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Aí, na página 48, eu tenho a fórmula 4.7 e a fórmula 4.8. Como eu estou trabalhando com população, eu vou trabalhar com a fórmula 4.7. Se eu trabalhasse com a fórmula para amostra, eu trabalharia com a fórmula 4.8. Praticamente igual, né? A variância é sigma ao quadrado, a variância populacional, a variância amostral é Szinho ao quadrado. A única diferença é que se eu tiver com a amostra, eu tenho que dividir por N menos 1, para um ajuste lá. Se eu tiver com a população, é mais fácil ainda, divido por N maiúsculo. Tá? Então vamos
Vamos lá, vamos usar a fórmula 4.7, né, que a gente está usando o dado da população. Opa, vamos lá. Puxa, a gente já tem quase tudo resolvido aqui, ó. Nós já temos x menos mi, não temos? Temos aqui essa coluna aí, ó. E olhando para a fórmula 4.7, o que ele diz? Olha, pega isso aqui e eleva ao quadrado. É isso aqui. Tá? E eleva ao quadrado. Olhando lá para a fórmula 4.7. Faz isso, cara. Leva ao quadrado. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar esse aqui. 4 elevado ao quadrado dá quanto? 4 vezes 4. 16. Tá? 2 vezes 2. Tá? Então, copia e cola agora. 4. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 36. Opa! Já obtive aqui o x menos mi elevado ao quadrado. Aqui, na verdade, entre parênteses, que qualquer número elevado ao quadrado vai dar positivo. Tá? Ok, puxa, e agora, professor? Vou lá olhar a fórmula 4.7 de novo. Opa, tem o mzinho deitado. É somatório. Vou pegar a soma disso aqui. Opa, fiz o autossoma, deu igual a 76. Tá? Agora é uma barbada. Como é que eu calculo a variância? Eu vou pegar esse 76, ó, variância. Pegando, estou digitando aqui. Variância. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse 76 dividido por 25. 25. Achei a variância desse exercício. E o último, para terminar, o desvio padrão. Ah, professor, o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Pode pegar uma calculadora e fazer, ou simplesmente pode pegar esse resultado aqui e elevar por 2. Meio. Dividido por 2 entre parênteses. Pronto. Cheguei a... Ah, professor, como é que eu vejo que está certo? Simples, pega ele, ó. Pega esse resultado e eleva ao quadrado. Tem que dar igual. Fechou? 3,04. Pronto. Achei o desvio padrão e achei todos os dados que eu queria para calcular na prova. Entendido? Tá claro? Sim. O professor cansou, pessoal. Então, Professor, vamos lá. Oi? Quando é que o senhor vai postar essa aula aí? Quando? Quando ela chegar para mim, provavelmente amanhã de manhã cedo. Tá? Tá. Acordo antes de ir para o trabalho. Né? Vou acordar um pouco antes, em vez de acordar às 7, acordo às 6, 5h30. Tá? Antes de me arrumar para o trabalho, eu vou. Eu vejo, abro, né? Dá um tempinho, dá uma meia hora. E aí coloco à disposição para vocês no YouTube. E já coloco também 10 planilhas junto, ok? Ok. Então tá, pessoal, agradeço a atenção de vocês, tá? Eu vou fazer um áudio, alguma coisa antes da prova, amanhã, explicando como é que vai ser a execução da prova direitinho, como é que eu vou depositar, tá? E a prova é quarta de manhã, às 8h30, né? Pelo Google Meet, não, pelo Moodle, né? A prova vai estar depositada no Moodle. Vocês terão 3 horas para fazer a prova, tá? 3 horas para fazer a prova, das 8h30 às 11h30, tá? As questões não sairão de nada do que foi pedido, de todos os exercícios que foram medidos, ou seja, quem fez todos os exercícios já tem o gabarito da prova,
né? E terão questões teóricas e questões práticas. O professor vai abrir uma sala virtual, uma sala online, pelo Google Meet, para tirar dúvidas. Tá? Quem quiser entrar na sala, conversar com o professor durante a prova, pode perfeitamente conversar com o professor durante a prova, que durante esse horário o professor vai estar à disposição para eventuais dúvidas do aluno. Ok? Tá certo? Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Não. Então tá. Agradeço a atenção de vocês aí. Bom estudo, né? E qualquer coisa, o professor está no WhatsApp, tá? Podem dar um toque aí pelo WhatsApp. Ok? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau.